Alerta Geral. Eleições 2024. Vamos fazer um giro pelo interior do Ceará. A disputa pela prefeitura da maior cidade da região norte, em Sobral. De um lado, os irmãos Cid e Ivo Gomes com a ex-governadora Isolda Sela. E do outro lado, o grupo do líder político, deputado federal Moses Rodrigues, que terá como candidato o deputado estadual Oscar Rodrigues. Mais informações com Carlos Alberto. A maior cidade da região norte do Ceará, Sobral, terá uma disputa eleitoral marcada pela polarização entre os dois maiores grupos políticos do município. De um lado, os irmãos Cid e Ivo Gomes. Do outro lado, o grupo do empresário e deputado estadual Oscar Rodrigues, pai do deputado federal Moses. Cid e Ivo, ao lado do presidente Lula, do ministro da Educação Camilo Santana e do governador Eumano de Freitas, trabalham para eleger a ex-governadora Isolda Sela, do PSB. Isolda, que terá a candidatura oficializada nesta sexta-feira em convenção, a ser realizada a partir das 7 horas da noite no ginásio do Colégio Luciano Feijão. Além do PSB, reúne em seu palanque o PT, PSD, Progressistas, Republicanos, Podemos, PCdoB, PV e AGI. Isolda é ex-secretária da Educação de Sobral. Comandou a Secretaria da Educação do Estado. Foi vice-governadora, primeira governadora do Ceará e secretária do Ministério da Educação na gestão do ministro Camilo Santana. Como adversário de Isolda está o empresário da área da educação, Oscar Rodrigues, que em 2022 se elegeu deputado estadual. Oscar é filiado à União Brasil e terá em seu palanque o apoio dos partidos aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Com informações de Sobral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida. Antes do Beto entrar para falar sobre essa disputa pela Prefeitura de Fortaleza, ali na região metropolitana de Sobral, temos também o município de Massapê, que tradicionalmente tem uma disputa política acirrada com os conflitos entre dois grupos políticos. De um lado, o grupo do ex-senador Luiz Pontes e de outro, do deputado estadual Zezinho Albuquerque. As informações agora com Fúvio Mendonça. Com pouco mais de 26 mil eleitores, o município de Massapê, na região metropolitana de Sobral, mantém a tradição da disputa polarizada entre dois grupos políticos tradicionais. De um lado, a atual prefeita Aline, filha do deputado estadual e secretário de Cidades do Estado, José Albuquerque, e do outro lado, o empresário Osíris Pontes, do PSDB, filho do ex-senador Luiz Pontes, bisneto do primeiro prefeito do município, João Pontes. Filiada aos republicanos, a Aline, que terá a candidatura homologada nesta sexta-feira, foi eleita em 2020 pelos progressistas, mas rompeu com o irmão deputado federal AJ Albuquerque. O pivô do conflito foi o esposo da Aline, engenheiro Igor Marques, a quem AJ acusou de ser o prefeito de fato. Igor ocupa o cargo de controlador do município. Descontente com os rumos administrativos do município, a Jota decidiu apoiar o empresário Osíris Pontes, que tem como candidato a vice o atual vice-prefeito Luiz Carlos, do PP. Osíris concorre pela primeira vez a uma eleição e terá neste sábado à noite a candidatura homologada à prefeitura na convenção do PSDB. A convenção será prestigiada pelo ex-senador Luiz Pontes, que, desde a última segunda-feira, cumpre a agenda com lideranças políticas e comunitárias do município. Com informações da região metropolitana de Sobral, Fúvio Mendonça. Região metropolitana de Sobral, principal colégio eleitoral do interior da Zona Norte, Sobral. Está aí Beto Almeida a presenciar, a acompanhar mais uma eleição que promete ser bem disputada. Exatamente, Luzino. Olha, o maior colégio eleitoral da Zona Norte vai ter uma disputa que promete exatamente uma disputa acirrada entre uma tradição política dos Ferreira Gomes, que tenta aí se manter no poder com a candidatura de Isolda Sela, convenção que vai ser realizada hoje do PDT, às 7 da noite, no Colégio Luciano Feijão. Já do outro lado, Oscar Rodrigues, por exemplo, realiza a sua convenção, dizendo, no finzinho, no prazo final, no domingo, dia 4. Vai ser no Country Club. Atenção aí, Beto, que a ex-governadora Isolda Sela é filiada ao PSB e não ao PDT. Por sinal, o PDT fica fora da disputa pela Prefeitura de Sobral neste ano, né? O PSB
puxa a aliança com a participação do PT, PSD, Progressistas, Republicanos, Podemos, PCdoB, PV, Agir, nesse bloco partidário que dá sustentação à candidatura de Isolda Sela. Verdade, Zenô, verdade. A Isolda, lógico, deixou o PDT e passou um tempo aí desfiliada, e para a decisão dela sair nessa disputa, ela se filiou exatamente ao PSB, atendendo a um pedido do senador Cid Gomes. Então, tem aí essa disputa que será marcante na Zona Norte, e aí citou-se também o caso de Massapê, que são duas famílias com forte tradição política no município, e lá tem a Aline, que é a atual prefeita candidata à reeleição, e na oposição o candidato do PSDB, Osíris Pontes, que está em a sua primeira tentativa aí como candidato a prefeito do município. Osíris, que vinha atuando como secretário de Esporte e Lazer aqui na Prefeitura de Fortaleza, atendendo a um convite do prefeito Sarto, realizou um excelente trabalho aqui no comando do Esporte e Lazer da Prefeitura de Fortaleza, ganhou esse know-how, essa experiência em gestão administrativa, ele que é um empresário que vem da área privada, e aí, lógico, ganha essa expectativa agora nessa disputa que também chama a atenção, mas no qual Osíris está completamente determinado nesta campanha lá no município de Massapelos. Vamos continuar o nosso giro com as informações sobre as convenções a serem realizadas neste final de semana. Agora o Sátiro Salles chega com a informação sobre o segundo maior colégio eleitoral, que é Caucaia. Tem muitas convenções também neste final de semana. Os partidos que estão de olho na Prefeitura de Caucaia, segundo maior colégio eleitoral entre os 184 municípios do Ceará, deixaram para a reta final a definição de alianças e a oficialização de candidaturas à Prefeitura e à Câmara de Vereadores. Todos os partidos irão realizar as convenções no sábado e domingo. O município tem nas eleições de 2024 uma peculiaridade. O prefeito Vitor Valim, do PSB, declinou, por questões pessoais e familiares, da candidatura à reeleição. Com o apoio do presidente Lula, do governador Eumano e do ministro da Educação Camilo Santana, o ex-secretário de Articulação Política do Estado, Valdemir Catanho, será homologado candidato do PT a prefeito em uma aliança que é integrada pelo Republicanos, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede, MDB e Solidariedade. A oposição está dividida, com 3 candidatos: Coronel Aginaldo, do PL, que tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro, o ex-prefeito Naomi Amorim, do PSD, aliado do ex-vice-governador Domingos Filho, e Emília Pessoa, do PSDB, que forma uma coligação com o PDT e o União Brasil. Com este quadro de candidaturas, dá o indicativo de que as eleições de Caucaia será levada a um segundo turno. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. São 230 mil eleitores em Caucaia, e a exemplo da última eleição de 2020, quando tivemos uma disputa final no segundo turno, o cenário pré-eleitoral neste momento dá também, como bem disse o Sátiro Salles, esse indicativo de uma eleição pulverizada no primeiro turno, com 4 ou 5 candidatos, e no segundo turno a polarização entre 2 nomes na disputa pela sucessão do prefeito Vitor Valim. Poderia ser até um número de candidatos do Zenô maior, né? Porque existiam outros inicialmente sendo colocados na disputa que ao longo do tempo foram formando outras alianças. No caso, por exemplo, das convenções aí nesse município, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado, com direito inclusive a segundo turno, que é Caucaia, o coronel Aginaldo foi o único já a realizar a convenção. Ele fez a convenção no final de semana passado. Hoje, sexta-feira, Luzenô, por exemplo, já tem também convenção. Começa com a Emília Pessoa, que vai fazer em um colégio no bairro da Jurema. A Emília, Luzenô, ela conseguiu aí fechar um acordo para unificar 3 forças de oposição ao prefeito Vitor Valim. Deusinho Filho, que ameaçava lançar a candidatura dele pela União Brasil, desistiu. José Gerardo Arruda, que se filiou ao PDT, também prometendo se candidatar, também desistiu, e acabou se unindo, então, a Emília e as 3 forças
de oposição estão juntas nesta candidatura lá no município de Caucaia. É claro que isso não implica dizer o seguinte, que o número de candidatos ficou um pouco mais reduzido, mas nós temos aí, Coronel Aginaldo 1, Emília 2, Valdemir Catanho 3, Naomi Amorim 4, ou seja, 4 candidatos para se colocar nessa disputa do prefeito Vitor Valim. O Naomi e o Valdemir, eles realizam ambos suas convenções no domingo, dia 4. É quando eles vão estar exatamente realizando essas suas convenções para homologar a candidatura e o número de candidatos a vereadores à Câmara Municipal de Caucaia. É um quadro, Beto, que tem também uma peculiaridade, né, citada pelo Sátiro Salles, né? O prefeito Vitor Valim tinha direito a concorrer à reeleição, mas por questões pessoais e familiares declinou dessa disputa eleitoral, né? Vamos falar sobre a região dos Inhamuns. O Carlos Silva chega com a informação sobre o grupo liderado pelo empresário Chiquinho Feitosa, que está abrigado no Republicanos, e mostra uma certa frustração e desencanto com a decisão do partido em se aliar ao PSD, que é comandado pelo ex-vice-governador Domingos Filho e que tem como pré-candidata à reeleição a prefeita Patrícia Aguiar. Carlos Silva. O empresário Chiquinho Feitosa, presidente regional do Republicanos, abandonou os aliados em Tauá e entregou o partido ao grupo do ex-vice-governador Domingos Filho, do PSD. O Republicanos fechou aliança com o PSD em apoio à candidatura à reeleição da prefeita Patrícia Aguiar. Os aliados de Chiquinho Feitosa são tradicionais adversários do grupo de Domingos Filho, e não escondem a frustração e o desencanto com o desfecho na corrida eleitoral do município. Os sinais do acordo estavam dados com a inclusão do Republicanos no convite do PSD para a convenção que homologará a candidatura de Patrícia. O presidente municipal do Republicanos, Idemar Citó, chegou a publicar uma nota para contestar a aliança. Disse que o partido não havia declarado apoio nem oficializado coligação com outra legenda, enquanto o presidente regional da sigla, Chiquinho Feitosa, mantinha silêncio e deixava os Republicanos de Tauá à deriva. Há quem diga que o acordo entre Chiquinho e Domingos faz parte de entendimentos para o PSD apoiar, em 2026, uma futura candidatura do empresário do setor de transporte ao Senado. O acordão em Tauá eliminou uma das principais forças políticas adversárias do grupo de Domingos Filho na disputa pela prefeitura. Com informações da região dos Inhamuns, Carlos Silva. Não deixa de ser frustrante mesmo para os filiados e militantes do Republicanos esse rumo político do partido na disputa pela prefeitura de Itauá, porque sob a liderança de Chiquinho Feitosa e de Idemar Citó, a expectativa é que o Republicanos teria um candidato à prefeitura do município, mas como já antecipou o Carlos Silva, são negociações que passam também pelas eleições de 2026. Exatamente, Luciano, é aquela história, tudo começa numa campanha, mas você já está de olho em outra. Tanto é que o Partido Republicanos, por exemplo, Luciano, vai fazer a sua convenção municipal conjuntamente com os demais partidos, ou seja, junto com o PSD, com o PSB, junto com o PDT, com o PT e com o Agir. São todos esses partidos que estão hoje formando essa aliança, essa coligação ampla no apoio a Patrícia Aguiar na sua reeleição. Patrícia que terá como candidata a vice-prefeita a sua atual vice, ela não muda isso, a Fátima Veloso, mas mostra claramente essa mudança de rumo do Partido Republicano, de Chiquinho Feitosa. Inclusive o Chiquinho, ele deu a autorização lá para o Fred Rego, que é da direção do Republicanos, para que ele publicasse exatamente a convocação do edital da convenção de forma conjunta com os demais partidos que dão sustentação a Patrícia Aguiar. Ou seja, ela caminha, Luciano, para ter hoje uma candidatura ou uma eleição relativamente tranquila, porque embora ela vá ter oposição, lá o PL decidiu que terá também candidato lá no município de Itauá. Então vai ser um advogado que é do partido do Jair Bolsonaro, Murilo Carvalho, ele mantém escritório de advocacia lá em Itauá e foi, então, pensado lá pelo PL para fazer essa oposição no município.
Final da nossa conversa aqui, registrar a audiência da Elineide Marcos, que nos acompanha pelo YouTube, o João Paulo em Baturité, Francisca na Cidade do Crato, Maria Elsa em Aracati, Luiz Fabiano não diz em que cidade se encontra, mas mandou um recado aqui pelo Facebook, a Maria Gorete está em Fortim, Maria na Cidade do Crato, Ricardo em Oroz, Carla Souza em Fortaleza, Cíntia Maria em Eusébio, Chico Alencar em Viçosa do Ceará, a Rita está em Fortaleza, Irismar também em Fortaleza, Rebeca Andrade em Juazeiro do Norte. Lembrar que você que nos encaminhou pergunta, pedido de orientação na área da Previdência Social, tem resposta neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, no jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com a participação do advogado professor Paulo Bacelar. Final da nossa conversa, jornalista Beto Almeida, um bom final de semana, um grande abraço a você, ouvinte internauta, que nos acompanha também no sábado. Até amanhã. Um bom final de semana a todos e até segunda.